há coisas que você pratica e portanto você praticar, aquilo se torna um hábito. Eu não sei, eu não procurei a definição disso, mas eu não quero falar para você de um hábito. Porque o hábito você adquire. Meu genro, que é bom nesse assunto de mente humana, ele é médico e tudo mais. Mas o hábito, você atinge qualquer hábito por repetição. Seja ele bom ou ruim. Concorda? Não é isso, Felipe? Você vai fazendo, assim, que torna um hábito. Pode ser uma coisa danosa para você. Pode ser uma coisa que vai empurrar você para o buraco. E é um hábito. E depois, para você remover aquele hábito, é uma luta. É um desafio muito grande. Por exemplo, você começa a ter o hábito desde cedo na sua família de consumir açúcar. Quando meu genro me desafiou a tomar café sem açúcar, eu falei, eu não vou conseguir. Falei, Osmar, 21 dias, começa tomando café sem açúcar, isso vai melhorar a sua saúde. Ele é nutrólogo, né? E ele falou, olha, vai fazendo isso, que você vai criar um hábito e depois você não vai sentir falta mais do açúcar. Eu falei, eu gosto do desafio, eu falei, eu vou fazer. Fiz e deu certo. Hoje, quando eu ponho café com açúcar na boca, no seio, eu disfarço e jogo fora. Eu não consigo tomar café com açúcar mais. Ainda mais se o café não for especial, que é um outro hábito que eu adquiri ao longo do tempo, de tomar café somente especial. Não o tradicional, que só tem serragem e tudo mais no meio dele, não é café. Esse que você compra no mercado baratinho aí não é café. Você está tomando um chá preto lá, por isso que queima o seu estômago. Agora, o valor é diferente de hábito. Quando você alcança a revelação de que aquilo é um valor para você, vocês podiam acender as luzes da plateia aqui, por favor? Tem como? Acender mais? Obrigado. Vocês estão aí, hein? Eu tava aqui procurando vocês. Mas o hábito é isto, você adquire pela repetição. Agora, um valor você adquire por conscientização. E além da conscientização, tem um segundo passo, que é a revelação. Aí, quando você é conscientizado de algo, que aquilo é benéfico, aquilo vai produzir resultado na sua vida. E aquilo, você começa a praticar aquilo e torna-se uma revelação para você, aí faz parte da sua corrente sanguínea, não tem como sair mais. Valor é aquilo que você faz porque você ganha amor por aquilo. Valor é aquilo que se torna inegociável para você. Você pode repetir essa frase, por favor? Valor é aquilo que torna inegociável para mim. Pode repetir, por favor? Valor é aquilo que se torna inegociável para você. Se o tempo estiver bom, você faz. Se não estiver bom, você faz também. Se estiver chovendo, você faz. Se estiver frio, você faz. Porque aquilo é um valor. Por exemplo, Copa do Mundo para o brasileiro é um valor. Estava todo mundo quieto até agora, né? Desculpe a minha indiscrição, mas o Brasil nunca vi uma seleção tão ruim na minha vida. Não tem nem padrão de jogo. Eu que conheço de futebol um pouco, não tem padrão de jogo. Para mim o Ancelotti está mais perdido que cego em tiroteio. Mas é um valor para o brasileiro. O Brasil para. Sexta-feira eu fui num comércio perto de casa, vi um negócio no meu carro lá. O cara falou assim, eu estou aqui desde manhã, não entrou. Você é o primeiro. Era 4 horas da tarde, você é o primeiro carro que entra aqui hoje. E a rua, aquela movimentação. Por quê? Porque é um valor. É um valor. Não tem como você mudar isso. Não tem como falar, não, nós vamos ter culto aqui quarta-feira. Você vai fazer o culto sozinho.
Se você for teimoso, porque é um valor, estou exagerando, mas é um valor para o brasileiro o futebol, a seleção. Tudo para. O presidente da República quer interferir na seleção, porque é um valor. E não contente agora faz uma crítica totalmente equivocada aí que está dando maior repercussão aí. Por quê? Porque é um valor. Então eu quero falar com você hoje de um valor que o nascido de Deus, o regenerado, o Filho de Deus, aquele que foi transformado pelo poder do Evangelho, e eu vi, como é que é o seu nome mesmo, querido? Felipe também, viu? Felipe falando da igreja, que valoriza a palavra, então eu estou num ambiente seguro aqui, posso ir nessa linha. Então eu sei que vocês são uma igreja séria, vocês valorizam a palavra, e eu quero compartilhar com vocês aqui, não o que vocês não sabem, eu vim aqui para reforçar o que vocês já sabem, sobre o valor da vida com Deus, o valor da vida de oração, o valor da comunhão com Deus. Porque para mim, uma pessoa que se diz cristã e não tem relacionamento com o Pai Celestial, ele está equivocado, ele não é cristão. Não existe. Uma coisa não combina com a outra. A pessoa se diz cristã, filha de Deus, e não tem relacionamento com o Pai Celestial como um valor na sua vida. Ele é aquele crente de final de semana, que vai na igreja domingo, bate o cartão e acha que só no domingo ele vai abrir Bíblia, vai ler, vai orar. Desculpe, ele não é cristão. Porque o verdadeiro cristão, ele tem uma prioridade na vida, que é o seu relacionamento com Deus. Por isso que eu queria que você abrisse comigo Salmo 5 nesta manhã, nesta noite. Salmo 5. Salmo 5. É o salmista Davi dizendo o seguinte: dá ouvido, Senhor, às minhas palavras. E acode ao meu gemido. Dá ouvido, Senhor, às minhas palavras e dá atenção. Na outra versão diz: inclina os teus ouvidos ao meu gemido. Escuta, Rei meu e Deus meu. Escuta a minha voz que clama, pois a ti é que imploro. De manhã, Senhor, ouves a minha voz. De manhã, te apresento a minha oração e fico esperando. Espírito Santo de Deus, toma esta palavra e torna palavra específica para o coração de todos neste lugar, e que esse fator, este valor da oração, da comunhão contigo, se torne muito mais do que uma conscientização hoje, mas uma revelação ao coração de todos desta linda comunidade, em nome de Jesus. Amém. Para mim, esse valor da oração, ele é algo assim que na minha vida tornou-se inegociável. Eu já fui também daqueles caras que era muito irregular na minha vida com Deus. Mas chegou muitos anos atrás, eu tomei uma decisão, uma resolução na minha vida. Eu falei: chega, eu vou. Isso vai se tornar um valor inegociável para mim. E eu me posicionei em relação a isso. E hoje esse assunto se tornou uma coisa intrínseca em mim. Eu não estou falando de tempo, eu não estou falando de quantidade, eu estou falando de prioridade. E conforme eu fui mexendo nesse assunto, aprendendo sobre isso, praticando isso, eu descobri uma palavra que não é muito explorada não, que é a palavra primícias.
Porque você pode ter tempo com Deus e não ser como primícias. O que significa isso? Primícias é primeiros frutos. Primícias, a palavra primícia significa a parte selecionada de algo. Seja do tempo, ou a mordomia dos 3 T's, né? Tempo, talento e tesouro. Deus deu a cada um de nós essas 3 coisas. O tempo, deu o mesmo para todos, 24 horas por dia para todos. Talentos são diferentes. E tesouro são diferentes também. Tesouro fala de recursos. Então você pode ter tempo com Deus, mas não ser primícias. Tem valor? Tem. Mas você não alcança o potencial máximo daquilo. Você pode ser uma pessoa generosa financeiramente no projeto de Deus, como fazemos nossos cultos? Você pode. Mas quando você faz como primícias, é diferente. Há pessoas, por exemplo, na questão da gestão de recursos, que dizem assim: pastor, eu não estou sendo fiel nos dízimos, porque nem está sobrando para o dízimo. Essa pessoa está profundamente equivocada sobre a questão dos dízimos e ofertas e recursos e administração de recursos. Porque o dízimo não é do que sobra, o dízimo é primícias. Abra para mim, você coloca na tela aí? Provérbios 3:9. Você consegue colocar na versão da Bíblia Mensagem? Ou é mais difícil? Missão dura que dei para você agora, hein? Mas se não, eu tenho ela de cabeça aqui, você pode colocar ela, essa versão normal mesmo, e eu vou administrando aqui. Olha o que diz Provérbios 3:9. Você pode ler junto comigo, por favor? Honre o Senhor com o quê? Com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. E o verso 10 diz: e então se encherão fartamente os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Na versão da Mensagem diz assim: honre ao Eterno com tudo o que você possui. Talento, tempo e tesouro. Honre ao Eterno com tudo o que você possui. Dê a Ele o primeiro e o melhor. E então se encherão fartamente os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Então, primícias é o primeiro e o melhor. Fala para o teu irmão do seu lado, me ajuda a pregar para ele. Olha, primícias é o primeiro e o melhor. Fala para ele. Primícias é isso. Uma definição bem rápida e simples. Primeiro e melhor. Então, na questão financeira, você pode ser um ofertante da casa de Deus. Você dá o que sobra. Você olha na carteira, hoje a gente não olha em carteira mais, né? Mas você, sei lá, você olha aí e fala assim: ah, eu vou dar qualquer coisa. Ok. Deus vai te dar qualquer coisa também, tá bom? Você vai ficar feliz? Esse princípio, ele permeia as Escrituras desde o início. Desde Gênesis capítulo 4, esse princípio vem de lá. Antes da lei. Ele é reforçado na lei e vem por Provérbios e chega lá em Romanos. Ele está por toda a Bíblia, um fio condutor, o princípio das primícias. Gênesis capítulo 4, vamos lá conferir comigo, para você olhar esse princípio com detalhe aqui. Gênesis capítulo 4. E já eu volto no Salmo para a gente fazer uma aplicação final ali. Capítulo 4, versículo 1. Adão teve relações com Eva, sua mulher, e ela ficou grávida e deu à luz a Caim. Caim primogênito, primeiro filho. Então ela disse:
adquiriu um varão com o auxílio do Senhor. Depois, ela deu à luz a Abel, irmão de Caim. Abel foi pastor de ovelhas e Caim foi agricultor. Aconteceu que, ao fim de um certo tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Presta atenção na expressão ali, ó. Aconteceu que, ao fim de um certo tempo, não foi primícias. Passado um tempo, ele lembrou: puxa, não ofertei a Deus. Foi lá, pegou o fruto do seu trabalho, que era agricultor. Eu já vi gente falando assim: Deus não recebeu a oferta de Caim porque ele deu da colheita, ele não deu uma ovelha. Não tem nada a ver. Não interpreta a Bíblia errada não, que vai dar errado. Não tem nada a ver, isso não é o princípio. Cada um dava segundo o que gerava. Caim era agricultor, ele não ia dar uma ovelha, ele ia dar o fruto do seu trabalho. Abel era pastor de ovelhas. Um era pecuarista, o outro era agricultor. Essa é a diferença. Mas o detalhe está aqui, ó. Ao fim de um certo tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Agora veja o verso 4. A diferença. Abel, por sua vez, o que ele fez? Ele trouxe o quê? As primícias do seu rebanho e da gordura deste. Consequência? O Senhor se agradou de Abel e de sua oferta, verso 5. Mas de Caim e da sua oferta não se agradou. Caim ficou irritado e fechou a cara e depois cometeu o homicídio, que você já sabe a história. Mas veja aqui um detalhe importante sobre esse princípio das primícias que eu quero deixar no seu coração hoje. Apesar de Caim ser primogênito, ele não entendeu ou não valorizou a questão das primícias para com Deus. Ele ofertou a Deus ou não? Ofertou. Mas ele deu o primeiro e o melhor? Não deu. Outro detalhe importante, o texto diz lá: agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, e não agradou-se o Senhor de Caim e da sua oferta. Por quê? Porque as nossas ofertas, aquilo que nós oferecemos a Deus, nos representa. Cada vez que você oferta a Deus seus talentos, seu tempo, o seu recurso, isso está representando você. Então, se você faz de qualquer jeito, faz com o que sobra, Deus não aceita aquilo que você entregou para Ele. Consequentemente, não aceita você. Como aconteceu com Caim. Então esse princípio das primícias é um princípio muito sério, que às vezes a gente passa batido na Bíblia e não sabe por que as coisas não acontecem na nossa vida, as coisas travam, as coisas não fluem. Eu descobri que para mim esse é o segredo dos segredos. Uma das coisas mais importantes da vida cristã é a nossa relação com Deus, nossa vida devocional, em oração, uma das coisas mais importantes. Mas eu chamo isto que eu estou falando para você de prioridade zero, não é nenhum. Porque a prioridade 1 é o tempo com Deus. Agora a prioridade 0 é o tempo com Deus como primícias. E eu vejo gente dizendo assim: ah, mas eu sou meio notívago, eu gosto de orar à noite, eu gosto. Então, você está dando o que sobra para o Senhor, está tudo bem. É diferente. E eu desafio você a praticar isso. Voltemos a Davi no exemplo dele, para a gente ir caminhando aqui para os finalmente. Nesses 4 versos, 3 versos aqui, 3 versos tem 4 princípios.
Se você quiser anotar aí, vai ajudar você depois a organizar as ideias. O que é orar? A quem orar? Quando orar? E o que fazer depois de orar? O que é orar? A quem orar? Quando? E o que fazer depois de orar? Então Davi começa dizendo: dá ouvidos, Senhor, às minhas palavras. Então o que é orar? É você expressar a Deus através das suas palavras. E quando você vai diante de uma autoridade muito importante, diante de um juiz, diante de um governante, que você tem uma audiência com ele, você não vai improvisadamente, vai? Você vai pensando que você vai reivindicar, você vai pensando no seu pedido. Um advogado, e o nosso amigo aqui é advogado, não comparece num tribunal diante do juiz: puxa, eu estava ali vindo agora no Uber, eu fiz a minha petição aqui. Não, ele vai pensar nas leis, ele vai pensar na argumentação, na sustentação que ele vai fazer, ele vai usar as palavras certas, ele vai ver a jurisprudência daquele assunto, ele vai organizar aquilo para colocar diante do juiz algo que seja arrebatador. O cara não tenha como não olhar aquela causa, aquela petição e dizer: não tem como, o cara, a argumentação dele aqui é isso. E por que com Deus a gente faz tudo no improviso? Então Davi dizia aqui: eu oro a Deus, eu apresento a Deus as minhas palavras, dá ouvidos às minhas palavras, atende ao meu gemido. Na outra versão, como eu já disse, inclina os seus ouvidos ao meu clamor. Ele sabia que aquele momento com o Pai e com Deus era determinante para a vida dele. Ele não podia jogar aquele tempo fora. Então ele organizava bem. Tem um texto lá em Jó, não dá para ler tudo aqui, mas Jó 23, de 1 a 5, Jó dizia o seguinte, num dado momento lá da loucura que ele estava passando, aquela tribulação tremenda, ele dizia o seguinte: se eu soubesse onde encontrá-lo, falando em relação a Deus, eu encheria a minha boca de argumentos, apresentarei diante dele a minha causa, e eu seria ouvido por ele. Então, quando você for orar, e eu tenho enfatizado isso nas lives que eu faço de terça e quinta, chamado Bênção da Manhã, sobre a questão da oração como prioridade zero. Quando você for orar, você precisa organizar as suas petições. Você precisa saber o que você vai pedir. Porque é possível orar muito, em termos de tempo, e receber pouco. E é possível orar pouco e receber muito. Por quê? Porque Tiago capítulo 4 diz: pedis e não recebeis, porque pedis mal. Então, como eu pedir e pedir errado. Fazer errado. Eu fiz para Deus, mas Deus falou: não pedi nada para você disso aí. Não, mas se eu te servi, Senhor, eu fiz. Então, mas a minha prioridade não era essa, era outra. Talvez a oferta de Caim, em termos de volume, foi um volume gigantesco. A Bíblia não relata. E Abel foi lá e deu um cordeirinho, uma peça única. Mas ele separou, selecionou o primeiro e o melhor das suas crias e ofereceu ao Senhor. Então Davi diz assim: orar é falar com o Pai. A oração é um diálogo, ela não é um monólogo. A oração é construída por palavras, mas há momentos na nossa vida que nós não temos palavras. Quantos já passaram por isso? Você vai diante de Deus e não tem nem palavras. A pressão está tão grande que você só chora na presença dele. É o que Davi está dizendo aqui: atende o meu gemido. Então a oração é feita por palavras e feita por expressões, como Ana lá no templo, que Eucana achou que ela estava embriagada, porque ela só gemia na presença de Deus.
Mas Deus atendeu aquele gemido, inclinou o coração e viu o que estava no coração dela e atendeu o seu pedido. Então, orar é isto, é você argumentar com Deus de forma correta e você derramar a sua alma perante Ele. Por isso que não é um protocolo, não é um WhatsApp que você manda para Deus e fica esperando Ele resolver para você. É um relacionamento com o Pai. Segundo, a quem orar? Senhor, ao Senhor. Não é uma força, não é um ser, não é uma divindade, é falar com Deus. E na nova aliança é falar com o Pai. Eu tenho sido chato com a nossa comunidade lá, ensinando a turma e pegando no pé para que nós, quando orarmos, falemos ao Pai. Ah, mas não tem problema nenhum falar a Deus. Não, não tem problema nenhum. Não estou dizendo que tem. Estou dizendo que Jesus ensinou o quê? Mateus capítulo 6. Quando orardes, dizei, entra no teu quarto, fecha a tua porta, e o teu Pai que te vê em secreto, ore ao Pai. Jesus abriu mão da sua primogenitura, ali no sentido de acolher a todos nós, para nos dar acesso ao Pai. Então chamar Deus de Pai é determinante também para começar a construir intimidade. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Não estou sendo legalista, não pode falar Deus mais, o pastor falou, não é isso que eu disse. Estou dizendo que quando você começa a chamar Deus de Pai, isto vai reconfigurando a sua mente da maneira que você o enxerga, não mais como um Deus, o Deus de Abraão, o Deus de Elias, o Deus do fogo, o Deus da tormenta, o Deus que o povo não quis, como nós cantamos aqui a música agora há pouco, né? Tiveram medo, eu não quis ir subir no monte, porque tinha medo de Deus. Não. Calma, nova aliança, relacionamento com o Pai. E com o Pai você não tem medo. Com o Pai você tem intimidade. Então, o que é orar? É falar, é se expressar. A quem orar? Ao Pai. Terceiro, e aqui eu quero cravar, quando orar? Ora em toda hora. Ora em toda hora, sim. É importante se manter uma mente orante. A palavra de Deus diz em Efésios capítulo 6, versículo 18, diz, orai em todo o tempo. Maravilhoso. Mas tudo isso tem um começo. E o começo é nas primícias do seu dia. É ali. Olha o que Davi diz aqui. Olhe comigo com detalhe aqui no verso 3. De manhã apresento a ti, Senhor. De manhã, Senhor, ouves a minha voz. De manhã apresento a minha oração. Por que de manhã? Porque por causa do princípio das primícias, o primeiro e o melhor. Quando você tem o seu tempo devocional pela manhã, sai de casa abastecido espiritual, emocional e até fisicamente. Porque a oração e a relação com Deus, ela torna você leve. Você deixa já de manhã todas as suas ansiedades no altar, já fala com o Pai, já ouve a voz dele e sai abastecido e vai mantendo aquela comunhão com Ele. Porque a primeira hora do dia é determinante para as 23 horas que sobram. Vou repetir. A primeira hora do seu dia é determinante para as 23 horas que sobram. Quando você começa uma construção torta, ela vai torta até o fim. Quando você começa algo certo, do lugar certo, da posição correta, ela flui naturalmente. Em tudo na vida, esse é o princípio. Então quando você tem o seu tempo devocional pela manhã, coloca de manhã a sua causa diante do Senhor. Louva Ele, adora Ele, reconhece quem Ele é. Seu coração sai dali em paz. Você não vai ter um dia de ansiedade,
Você não vai ter um dia de não saber o que fazer. Não. Você vai estar imitando a Jesus em Marcos capítulo 1. Porque Jesus todos os dias levantava de madrugada para ter tempo com o Pai. Se ele fazia isto, algum segredo tem. Se ele, como filho de Deus, o Deus encarnado, fazia isto, eu não vou fazer. Eu vou fazer de noite, quando eu chegar em casa, depois que eu gastei tudo para ganhar dinheiro, para correr atrás das coisas, para atender gente, aí eu dou o pior para o Senhor. Isso não é justo? Então, para o Senhor, o primeiro e o melhor. Jesus fazia isso. Depois você dá uma olhada no capítulo 1 de Marcos, você vai ver um dia típico na agenda de Jesus. Depois de um dia muito intenso, ele acorda de madrugada no dia seguinte e vai ter tempo com o Pai. Os discípulos, quando acorda, ele já tinha tido tempo dele com Deus. Já. Procuram ele já tinha a direção para onde ele ia e estava pronto para receber todas as pedradas que ele receberia durante o dia. Ele estava pronto para ter a direção do Pai, para todos os milagres que ele ia fazer. Por isso que nada dava errado na vida dele, porque ele valorizava as primícias com Deus. Quarto e último ponto: o que fazer depois de orar? Põe o texto para mim aí, querido, por favor. O verso 3. 5:3, Salmo 5:3. Orei, maravilha. Falei, argumentei corretamente. Salmo 5:3. De manhã, Senhor, ouves a minha voz. De manhã apresento a minha oração e faço o quê? Fico esperando. Eu não saio correndo, eu fico esperando. Eu não saio para fazer, eu não saio para matar um leão por dia. Agora é comigo, agora é comigo. Ó, Senhor, fica aí que eu tenho muito que trabalhar. O Senhor não tem nada a fazer. Eu tenho muitas responsabilidades, eu vou correr, porque se eu não correr atrás das coisas, não, você não precisa correr atrás das coisas. Quando você tem seu tempo com Deus, prioriza o tempo com Deus, as coisas correm atrás de você. Deuteronômio 28:12. Estas bênçãos virão, você vai indo, as bênçãos vão vindo. As bênçãos virão e te alcançarão. Para alcançar alguém, este alguém precisa estar na sua frente. Então, quando você pratica isto, o que você faz agora? Você fica esperando. Esperando o quê? A resposta. Porque você não conversou com o Pai, não colocou diante dele a sua necessidade. Você ouviu a direção dele? Ou a oração para você é uma reza? Você apresenta a sua lista, pronto, fiz a minha parte, agora tchau. Não, você tem que esperar a direção dele. Foi aí que eu aprendi um segredo, escrito por Salomão em Eclesiastes capítulo 5. Diante de Deus, sejam poucas as tuas palavras. Hoje, no meu relacionamento com o Pai, eu mais ouço, eu tenho mais exercitado o ouvir do que falar. Primeiro que falar, ele já sabe o que eu preciso. Tem coisa que eu não preciso nem falar, ele já sabe. Mas ele quer me ouvir. Ele é pai, ele quer ouvir. Ok, então eu falo. Mas eu não fico com vãs repetições, fazendo braço de ferro com ele. Não. Pai, olha, a situação é essa aqui. O senhor já sabe de tudo, mas só estou pontuando aqui essa necessidade, essa situação. Estou esperando uma resposta tua. E agora eu paro e fico lá. Continuo lendo a Bíblia. Continuo lendo. Às vezes a resposta não vem imediato, mas eu fico conectado. É uma música, é um louvor, é no trânsito, um podcast que eu estou ouvindo, uma ministração. De repente, a resposta. Mas se você não tiver ligado, você não percebe. Se você não estiver esperando, você não vai perceber a resposta de Deus chegando. Você tem que fazer como eu aprendi a fazer com Abacuque, capítulo 2, que ele diz:
eu por-me-ei na minha torre de vigia, apresento diante de Deus a minha causa e vou ficar aqui atento na minha torre de vigia. Torre de vigia é aquela guarita das penitenciárias, dos castelos, onde o vigilante ficava lá, ele não podia piscar o olho, observando tudo. Torre de vigia. Eu vou orar, capítulo 2, lê depois lá com calma. Capítulo 2, eu vou orar e vou me pôr na minha torre de vigia para ver o que resposta ele dirá. Eu vou ficar lá, tem uma outra expressão que ele diz assim: vou subir na minha torre de vigia para ver o que ele me dirá. Uai, isso é assunto para outra hora, não dá para entrar. Mas não é ouvir o que ele dirá? Porque nem sempre Deus dirá por palavras. Esse ver aí, ele tem o sentido de você estar aberto, totalmente aberto e atento com todos os seus sentidos para você discernir a resposta do Pai Celestial. Porque às vezes você não vai ouvir audivelmente, você não vai ouvir por alguém, você vai ter que discernir vendo algo. É uma imagem que vem, é uma expressão que vem, é alguém que aparece do nada, é alguém que você encontra naquele dia, que depois que você tem aquele encontro com a pessoa, você fala assim: eu não percebi, a resposta da oração foi esse contato que eu tive com essa pessoa aqui. E às vezes você não pegou o contato dele, não pegou o telefone dele, não pegou nada dele, e você perdeu, porque você não estava atento. Mas quando você estava atento, você falou assim: puxa, Deus trouxe a pessoa. Eu chamo isso de encontros sobrenaturais. Então, quando você estiver atento a tudo isso, o Pai Celestial vai promover para você encontros sobrenaturais. Situações que vão acontecer e você vai enxergar, a resposta está aí. Por quê? Porque você estava esperando. Então, depois de orar, ter o seu tempo com o Pai Celestial, não saia correndo, não se desconecte. Não entra no modo avião e desconecta com ele. Mantém o Pai no radar. Vai orando. Vai andando, vai orando. Vai no metrô, vai orando. Vai no ônibus, vai orando. Vai no carro, continua orando. Continua orando. Continua orando. E a resposta virá, a direção virá. Como acontecia com Jesus, que ele não deu um passo errado. Como aconteceu com Davi tantas vezes, que ele pedia a direção de Deus, mesmo sabendo o que ele ia fazer. Tinha inimigos que Davi sabia que eram inimigos de Deus, do povo de Deus. Ele perguntava: devo eu ir contra eles? Às vezes eles falam assim: não, agora não. Agora não, fica aqui. Era inimigo, os inimigos estavam vindo, como Josafá perguntou para Deus lá, e assim a Bíblia está repleta de histórias. Então vim aqui para dizer para você hoje: se você quer ter uma vida de abundância, uma vida de equilíbrio espiritual, quer crescer em Deus, equilíbrio emocional e até físico, pratique o tempo com Deus como primícias no seu dia. Honre ao Eterno com tudo o que você possui. Dê a Ele o primeiro e o melhor do seu tempo, dos seus talentos, porque tem muitos de nós que têm tantos talentos e não usamos para Deus. Na igreja, aqui hoje à noite é um celeiro de talentos. E às vezes aqui tem tanta necessidade e você não se dispõe a consagrar os seus talentos para servir aqui. Ainda mais uma igreja nova em construção, necessidades são gigantes. É pouca gente para fazer muita coisa. Então, no final deste culto hoje, durante essa semana, peça a Deus direção em relação aos talentos que você tem. Porque se você não fizer isto, e eu estou encerrando, quem vai assumir aqui já pode vir, tá? Vou caprichar no horário, 7h30, acabou. Já passei 2 minutos. Mas a última coisa, porque se você não fizer isto, você não vai estar consagrando as primícias do seu talento para com Deus. E quando você consagra a Ele os seus talentos,
Ele vai multiplicar tudo. Porque tudo aquilo que é consagrado a Deus é protegido e multiplicado. Tudo aquilo que é consagrado a Deus é protegido e multiplicado. Tudo aquilo que é consagrado a Deus é protegido e é expandido. Espírito Santo de Deus, toma esta palavra, crava no coração dos teus filhos, e que esta igreja seja uma igreja não só de esperança para os de fora, mas que traga esse princípio para os de dentro, o princípio da primícias para contigo, para que ela seja protegida e expandida em nome do Senhor Jesus. Eu, como ministro do teu evangelho, eu abençoo este lugar, eu abençoo a liderança pastoral deste lugar, eu abençoo as famílias deles, o casamento deles, os filhos, as dinastias deles e cada família aqui representada nesta noite, em nome do Senhor Jesus. Vamos aplaudir a palavra de Deus?